Vamos retomar, então, os trabalhos da tarde do dia 20 de maio de 2021. Apreciando o processo item 108, conselheira Luciana, recorrente supre recursos humanos. A palavra à conselheira Luciana. Bom, esse caso, ele é um recurso voluntário contra a Corte RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente em parte o lançamento de imposto de renda-fonte, em razão do aproveitamento dos pagamentos para os quais foi regularmente processado o REDARF. No caso aqui, parte dos pagamentos já haviam sido aproveitados pela DRJ, os pagamentos que foram localizados nesses REDARFs, porém, em recurso voluntário, a contribuinte requereu que fosse considerado um demonstrativo de imposto de renda-fonte de 2004, anexado ao recurso, para que fosse revisto e cancelado o lançamento ou que se determinasse a baixa do processo em diligência para devida consideração do referido demonstrativo, pedindo o reconhecimento da indevida abertura de processo de representação fiscal para fins penais. Apreciados os argumentos trazidos em recurso voluntário, o ano passado, essa turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência para apreciação dos documentos indicativos da existência do recolhimento do imposto de renda-fonte em valor superior ao já apurado pela DRJ nos seguintes termos. Nós determinamos que fosse intimada a contribuinte para a apresentação da documentação contábil e fiscal que desse suporte às intenções e a comprovação de que elas haviam sido oferecidas à tributação. Fazer sempre aquelas duas pernas que a gente trabalha. Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte, o real valor devido a título de imposto de renda-fonte para o ano de 2004. E realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do DARF recolhido a título deste período, tomando por base os DARFs anexados ao trabalho de auditoria correlacionados ao recurso voluntário. Ao final, deveria a autoridade fiscal elaborar um relatório conclusivo e intimar o contribuinte para manifestação. Contudo, não se obteve êxito na realização da diligência, haja vista que o contribuinte não foi localizado em seu domicílio fiscal quando intimado a prestar as informações solicitadas conforme intimação IAR de folhas 433. Intimado o sócio em seu endereço residencial, conforme os documentos de folhas 437 e 439, este não atendeu às solicitações, impossibilitando o atendimento do determinado na resolução, tendo os autos retornados a julgamento. No caso aqui, havia um questionamento preliminar, o relatório passou ao voto, havia um questionamento preliminar de cerceamento de defesa, no sentido de que, ao desconsiderar o pedido de apresentação de provas após a impugnação, a recorrente teria cerceado o seu direito de defesa, Contudo, essa preliminar foi afastada, já vista a falta de demonstração da impossibilidade tempestiva das provas, Ela não demonstrou nenhum dos requisitos ali do artigo 16 do decreto 7235, então, por isso, eu afastei a nulidade. Quanto à retenção do imposto de renda-fonte, como dito para vocês, nós, na época, deliberamos pela realização da diligência no sentido de que o contribuinte trouxesse, os elementos contábeis para que pudesse ser feito esse confronto e efetivamente demonstrasse que o valor que ele pleiteava havia sido recolhido e que ele, através dos REDARFs, e que ele poderia ser reconhecido a valor superior àquilo que já tinha acatado a DRJ. Contudo, conforme demonstrado aqui, o contribuinte, embora não tenha sido intimado no seu domicílio fiscal, a vista ele não foi localizado, a autoridade fiscal tomou esse cuidado, inclusive, de buscar pelo sócio responsável e simplesmente não cumpriu ou prestou qualquer tipo de esclarecimento solicitado pela turma. Então, haja vista a falta de melhores elementos, eu não vejo aqui como dar provimento ao pedido feito no recurso voluntário. Embora ela tenha anexado ali alguns relatórios de auditoria, era necessário esse confronto
em relação à contabilidade que por ela foi apresentada de forma carente. Então, por esses motivos, né, voto por afastar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Vou só arrumar a parte do dispositivo aqui que faltou. É nulidade da autoinfração, é isso? Na verdade, ele pede cerceamento de defesa, porque na impugnação ele protestou pela juntada posterior de novas provas e foi indeferido. E, assim, foi indeferido não, ele simplesmente não juntou, né? Ele só juntou em sede de recurso voluntário esse parecer de auditoria, mas que também não foi suficiente, porque ele só demonstra ali, né, no parecer as planilhas, relata alguns DARFs, que foram, inclusive, objeto do pedido de diligência nosso e que não houve sucesso. Ok. Alguma dúvida, senhores? Estou camerando. Então, senhor presidente, como sugestão, pode botar afastar as preliminares de nulidade do procedimento fiscal, enfim. Mas eu acompanho o voto da relatora. Estou, Daniel. Eu acompanho, presidente. Até só adiciono que, na verdade, até essa preliminar de nulidade estaria prejudicada, né? Na medida em que ele juntou o documento, a gente considerou o documento, converteu em diligência, inclusive por conta desse documento que ele apresentou, e a diligência foi infrutífera. Então, acho que até restaria prejudicado também. Acompanho. Concordo. Concordo com o senhor. Vou fazer a anotação aqui. Ali atrás também concorda. Né? Ele está concordando ali. Ó. Sempre concorda, né? Concordo. Até chegar a hora de comer. Concorda também. Aqui está concordando também. Bom, doutor Casandré. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Itamar. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Luciano, item 109. Esse 109 aqui é um embargo de declaração. Na verdade, ele foi acolhido, é um pedido de revisão da delegacia de origem, porque quando da análise dos recursos voluntários apresentados aqui, existiam 2 recursos nos autos, né? Na verdade, isso aqui era uma família bem grande, eram tios, sobrinhos, filhos, enfim, todos envolvidos aqui na autuação como responsáveis, e quando da análise, né, desses recursos, acabaram ficando o recurso de um dos filhos e o de uma prima, sem constar no dispositivo da decisão. Então, a DRF de origem, né, notou essa falha e devolveu para que a gente pudesse retornar com a análise. Então, verificou-se, né, que foram apresentados os recursos de folhas 14.884 a 17.618 e de folhas 17.622 a 18.086, né, constando os recursos de Rosana Aparecida Assolini da Coleta e de Evangelho Mondelli, os quais não teriam sido apreciados. Entendeu o despacho de admissibilidade a fim de sanar a omissão da decisão embargada, constante ao final do voto proposto pela relatora, de maneira que a matéria posta à apreciação desse colegiado limita-se a sanar a omissão na apreciação desses 2 recursos voluntários. Aqui, no caso, a acusação era contra, né, a Mondelli Indústria de Alimentos, onde havia a omissão de
A acusação era no sentido de haver omissão de receitas, e essa omissão de receitas teria sido provocada teria sido constatada, né, pela presença de movimentação bancária alheia e desconhecida, né, inclusive em alguns momentos aqui a autoridade fiscal chegando a nominá-la como caixa 2. Feitas as considerações, passo ao voto. A fim de sanar a omissão apontada pelo embargante, acolho os embargos para que a manifestação acerca do recurso voluntário interposto pelos responsáveis solidários, Rosana e Evangelho, seja incluída no voto condutor como razões de decidir. Dessa maneira, faço consignar no voto o seguinte trecho, no qual diz respeito à análise dos recursos voluntários de folhas 17.657 a 17.945. No que diz respeito à responsabilidade tributária solidária, assim justificou a autoridade fiscal. Trecho transcrito do TVF. Conforme consignado nos documentos analisados no relato supra, constam as seguintes pessoas físicas como tendo sido seus administradores no ano calendário de 2010. Aí aqui os primeiros, né, Martírio, Antônio, Constantino, José e Brás, seriam os tios, né, irmãos do falecido Genaro Mondelli. Com o falecimento do Genaro Mondelli, assumiu parte da sociedade o espólio dele, né, e ele tinha como filhos aqui o Vangélio Mondelli, que é um dos expoentes, e o Genaro Mondelli Filho. E a Rosana Aparecida Colina della Coletta seria membro, né, de uma outra família também, componente aí do quadro societário. De acordo com os documentos apresentados na condição de procurador da pessoa jurídica, desde 25 de julho de 2001, o Evangelho Mondelli teria poderes de gerir os interesses do outorgante e deveria ser incluído ainda o seguinte administrador, que seria o Genaro Mondelli Filho, que detinha procuração para agir em nome de todos os demais. Nos termos do voto condutor do acórdão embargado, restou decidido que foi negado o provimento ao recurso interposto pela devedora principal, Mondelli Indústrias de Alimentos S.A., por isso mantido o lançamento contra ela sua integralidade, inclusive com as multas nos percentuais aplicados pela acusação fiscal. Foi negado o provimento do recurso voluntário de Genaro Mondelli Filho, que restou mantido como responsável solidário pelo pagamento do crédito tributário em discussão. Foi dado provimento ao recurso voluntário dos responsáveis solidários Antônio, Constantino, José, Brás e Martino Mondelli, para exonerá-los da responsabilidade no pagamento do crédito tributário pelo lançamento em questão. Desta feita, restou a omissão a ser sanada quanto à análise da responsabilidade solidária de Rosana Aparecida Ciolini dalla Coletta e Evangelho Mondelli. Da responsável solidária Rosana Aparecida Ansolini dalla Coletta. Preliminar de nulidade. Foi consignado no acórdão proferido pela DRJ que a responsável Rosana Aparecida não teria apresentado impugnação, ao contrário dos demais responsáveis solidários, que, entre outras alegações, arguíram a nulidade dos autos de infração por falta de intimação de todos os interessados durante a fase do procedimento fiscal, e por isso, na ausência da peça de defesa, sua responsabilidade haveria estado mantida. Contudo, compulsando os autos, verifiquei que consta a impugnação apresentada pela recorrente, datada de 22 de fevereiro de 2015, folhas 14.182, dentro do prazo de 30 dias da sua intimação, conforme artigo 15 do Decreto 7235, ocorrida em 30 de novembro de 2015, a R de folhas tais aqui. Documento aceito conforme termo de análise de solicitação de juntado, o qual, como apontado, não foi objeto de enfrentamento pela DRJ de origem, que a princípio ensejaria o reconhecimento de sua nulidade por ter preterido direito de defesa nos moldes do artigo 59, inciso 2º do Decreto 7235, fato que ensejaria o retorno dos autos da DRJ de origem para a aprovação de um novo julgamento. No entanto, entendo que, neste caso, é possível superar essa questão preliminar de nulidade, julgamento na origem, uma vez que o mérito deve ser decidido em favor da contribuinte, na linha do que prescreve o parágrafo 3º do artigo 159,
do artigo 59 do Decreto 70235, excluindo sua responsabilidade pelo crédito tributário lançado, já vista não estarem presentes, quanto a elas, causas prescritas, para tanto, no artigo 135.3 do CTN. No mérito, a acusação constante do TVF, de folha 121 a 148, dá conta de que foi atribuída a responsabilidade tributária a Rosana Aparecida, fundada no artigo 135, inciso 3 do CTN, em razão de que ela teria sido sócia administradora da Sociedade Mondello Indústria de Alimentos S.A., massa falida durante o ano de 2010. Isto porque a fiscalização assevera que, em pesquisa junto à JUSESP, teria constatado que ela seria sócia administradora durante o ano calendário de 2010 e que, portanto, teria mesmo poderes de gestão e representação da sociedade. Todavia, a acusação fiscal não procede, pois, conforme se comprova pelos atos societários anexos à impugnação, a senhora Rosana Aparecida não só é titular de participação minoritária irrisória, 0,625% do capital social, advindo de herança na sociedade, Mondello Indústria de Alimentos S.A., assim como desde sempre, nunca ostentou qualquer cargo de gestão e representação da sociedade, seja no período relativo ao ano de 2010, seja anteriormente enquanto sociedade ainda do tipo limitada, seja posteriormente quando a sociedade foi transformada em sociedade por ações, conforme não deixam dúvidas os atos societários devidamente registrados na JUSESP. Assim sendo, a responsabilidade tributária, uma norma capaz de atrair para outrem os créditos correspondentes à obrigação era necessária a descrição do fato que ensejou tal responsabilidade, demonstrando quais foram os atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme descrito no artigo 135.3 do CTN. A sua falta de rigor e exclusão da responsabilidade da recorrente Rosana Aparecida pelo crédito tributário em discussão. Neste seguir, voto por superar a preliminar de nulidade e, no mérito, exonerar a responsabilidade da recorrente Rosana Aparecida. Do responsável, Vangelio Mondello. Foi imputada a responsabilidade solidária ao recorrente sob o fundamento do 175.3, sob a acusação de que ele seria administrador da empresa, com base em sua nomeação como diretor responsável pelo espólio de seu genitor, sócio da autuada. Sua inclusão no contrato social da empresa decorreu em sua função de representante do espólio de seu genitor Genaro Mondello, pois detinha a função judicial de inventariante do espólio. Em sede de impugnação, o recorrente argumentou que, apesar de filho e sócio do fundador da empresa fiscalizada, nunca participou da gestão da mesma, não detendo cargo de diretor ou gerente e nem mesmo integrando o quadro societário da autuada. Alega que sua relação com a empresa autuada era restrita à trabalhista, pois era mero funcionário da empresa regularmente registrado na função de comprador 1 no ano calendário de 2001 e que desenvolveu tal cargo e função ostensivamente até pouco tempo posterior ao falecimento de seu pai, ocorrido em 1º de fevereiro de 2008, quando o fato de ser filho herdeiro do sócio falecido passou a incomodar os gestores da empresa, terminando por ser demitido em 1º de outubro de 2010, ocasião em que suas funções profissionais inerentes ao cargo de comprador já estavam totalmente encerradas pela gestão contemporânea. Os argumentos da recorrente foram afastados pela DRJ, uma vez que, segundo a acusação fiscal, teria restado conformado sobre dois aspectos a responsabilidade, seja pela condição de sócio administrador da empresa autuada, seja pela existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatuto. Face à ausência de enfrentamento dos argumentos trazidos por Vangelio Mondello na impugnação, tendo em vista que a autoridade julgadora limitou-se a adotar a transcrição de parte do relatório fiscal, que implicaria em nulidade do acórdão de origem por razão de cerceamento de defesa. No entanto, entendo que neste caso é possível superar-se essa questão preliminar de nulidade de julgamento de origem, uma vez que, no mérito, deve ser decidido em favor da contribuinte, também na linha do que prescreve o artigo 59, parágrafo 3º do Decreto 70235. No mérito, a acusação constante do TVF dá conta que foi atribuída a responsabilidade tributária ao Vangelio Mondello, fundada no artigo 135.3, em razão de que ele era sócio administrador da Sociedade Mondello Indústria de Alimentos S.A., massa falida, durante o ano de 2010. Conforme deprende do contrato social da empresa anexo à impugnação, folhas 14.705 a 14.759,
Rogério Mondelli foi admitido como administrador não sócio, podendo apenas praticar atos de representação e administração da sociedade somente em conjunto com qualquer dos sócios administradores. Relaciono aqui cláusula 8ª do contrato social. Conforme restou apurado, o recorrente foi admitido como administrador não sócio em 4 de julho de 2008, enquanto inventariante do espólio de seu pai, Genaro Mondelli, mas com atuação sempre condicionada à participação em conjunto de seus tios sócios administradores. Na exclusão da responsabilidade dos sócios Martino, Constantino, Antônio, José Mondelli e Brás, tios do recorrente, com os quais ele estava limitado a exercer seus poderes em conjunto, foi observado que a responsabilização por sujeição passiva dos sócios administradores da contribuinte no período de 2010 decorre, segundo a fiscalização, do reconhecimento da conduta dolosa em omitir-se receitas movimentadas na conta do Banco Itaú de titularidade da recorrente, ou seja, no entendimento da fiscalização, a fraude foi constatada pela conduta dolosa dos responsáveis solidários. Porém, no que pese a alegação de fraude levantada pela autoridade fiscal, necessário destacar que o requisito para a incidência de tal instituto e de sua penalidade de multa qualificada, nos termos estritamente fiscais, qual seja, ação contrária à lei, estatutos, prática individualizada pelo sócio e do dolo, deveria restar robustamente comprovado nos autos, ou seja, deve ser um dolo evidente, que não deixe margem a quaisquer dúvidas, e isso não ocorreu no processo. Fortalece tal entendimento a previsão expressa no CTN, mais especificamente no artigo 112, no qual consta a segurança de que a lei tributária de que trata as infrações ou penalidades deverá ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvidas quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão de seus efeitos. Perceba-se que tal disposição não visa coibir ou mesmo mitigar a prerrogativa de livre convencimento do julgador. Pelo contrário, em verdade, auxilia nos momentos em que o mais justo ou a maior segurança jurídica é concretizado pela unidade do julgador em não forçar a instrução probatória um resultado tendencioso parcial, mas sim em admitir diante de uma instrução probatória precária, tratando-se de penalidades, o melhor é se fazer interpretar a lei de forma menos gravosa ao sujeito autuado. Por consequência, restando condicionada a atuação do recorrente Rogério Mondelli em conjunto com a dos sócios administradores, cuja responsabilidade restou excluída por ausência de demonstração por parte da fiscalização de conduta praticada por cada um deles ensejadora da responsabilidade, destacando-se que não basta para tanto a mera condição de sócio administrador. Assim, sendo a responsabilidade tributária uma norma capaz de atrair os créditos correspondentes à obrigação, era necessária a descrição do fato ensejador da responsabilidade ao sócio ou ao administrador, ainda que administrador, não sócio, como a figura do Rogério Mondelli. Ademais, restou também comprovado o desligamento do recorrente da autuada, em 1º de outubro de 2010, data antecedente, inclusive a conclusão do ano calendário, objeto da autuação sobre a acusação de omissão de receitas, que ocorreram até dezembro de 2010, conforme em termo de rescisão de contrato de trabalho, de folhas 14.708. Neste seguir, voto por superar a preliminar de unidade e, no mérito, exonerar a responsabilidade do recorrente, Rogério Mondelli. Conclusão. Ante o exposto, conheça e acolhe, pois, os embargos inominados para suprimir a omissão e corrigi-la com efeitos infringentes, não somente para excluir os recorrentes Rogério Mondelli e Rosana Aparecida Solim Della Coleta da responsabilidade tributária, da responsabilidade solidária pelo crédito tributário. É o voto, presidente. Alguma dúvida, senhor? Podemos passar a votação? Doutora Letícia, diga. Eu só acho que, aí eu não sei, porque tem efeitos infringentes a decisão da conselheira. Não é sem efeitos infringentes, na verdade é para complementar a decisão tomada anteriormente, né? Não, mas está com efeitos infringentes. Eu acho que não, na emenda está sem efeitos infringentes, é com efeitos. Então, por favor, acerte. Obrigada, Letícia. Nada. Coloquei no dispositivo. O dispositivo aqui está. Tá. Mais alguém? Doutor Camerano. Só tenho uma dúvida aqui, conselheira Letícia. Conselheiro Luciano, desculpa.
Na questão da preliminar de nulidade da responsável solidária, a senhora aí, Rosana, ali, acho que você colocou aqui que consta impugnação apresentada pela recorrente datada de 22 de fevereiro de 2015, dentro do prazo de 30 dias da sua intimação, ocorrida em 30 de novembro de 2015. É isso mesmo? A intimação foi 30 de 11 de 2015. Se você... É porque foi contado de acordo com aquele 15º dia depois, é isso? Porque aqui é 30 de novembro... Só um minutinho, Camerão. Deixa eu e 22 localizar de aqui na data. fevereiro de 2015. É isso mesmo? Peraí. Porque aí nós vamos ter o mês de dezembro todinho, o mês de janeiro todinho, quase fevereiro todinho. Não sei se essas datas aí estão... talvez possa ter havido algum tipo. Só confirmar aqui. A data que está considerada aqui, 30 de novembro de 2015, Não, peraí. seria a data da intimação, ela está posterior à data da impugnação apresentada. Tá, não, peraí. Eu lembro que eu conferi essas datas aqui, mas deixa eu ver de novo. É 22/12. Ah, tá. Então foi a Aqui, digitação. é 22/12. Então tá O outro certo. tem esse problema da data também, não? Não. Obrigada, Daniel. Não. Então, acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora. Então, temos por unanimidade de votos acolher os embargos para suprir a omissão suscitada com efeitos infringentes, então somente para excluir os recorrentes Vangélio Mondelli e Rosana Aparecida Axolini Dalla Coletta da responsabilidade solidária pelo crédito tributário. Item 110, conselheiro Carlos André, cirúrgica Climasa. Estava só aqui anotando o resultado do anterior. Presidente, aqui um lançamento de imposto de renda, pessoa jurídica e reflexos, né, em razão de omissão de receitas calculadas com base na movimentação financeira, né, com qualificação da multa de ofício para 150%. Bom, em apertada síntese, a autoridade fiscal constatou que a contribuinte, que havia apurado o IRPJ com base no presumido, omitiu receitas ao longo dos 4 trimestres do período fiscalizado. As infrações foram determinadas a partir da movimentação financeira. Contudo, a autoridade fiscal constatou a ocorrência de 2 situações fáticas distintas. 1. Movimentação financeira, Banco do Brasil, que estava registrada na contabilidade mediante artifício, com a contrapartida lançada de forma simulada na conta caixa. É o que nós chamamos de caixa-banco, banco-caixa. Exatamente. Conhece essa prática. Não sei se os outros conselheiros conhecem. E 2, contas bancárias, BESP do Unibanco, mantidas à margem, completamente à margem da contabilidade. Só para fazer um pequeno comentário, como é que funciona esse caixa-banco, banco-caixa? O contribuinte ele mantém um saldo na conta caixa fictício, certo? Então, quando ele recebe uma receita que ele está omitindo,
da tributação, mas que entra na conta bancária dele, o que ele faz? Ele credita a caixa e debita banco, como se a origem do recurso fosse a conta caixa. E quando ele faz um pagamento também à margem da contabilidade, porque ele, né, não está registrado lá no passivo, a despesa não tá escriturada, e que sai da conta bancária dele, ele credita banco e debita caixa, como se aquele valor tivesse ido para o caixa dele. Né? Então, ele faz transitar nessas duas contas patrimoniais receitas e despesas. Esse é o caixa-banco, banco-caixa. Tem sempre um dinheirinho embaixo do colchão chamado caixa. Muito bem. Então, ele encontrou essas duas situações. Né? Inicialmente, a fiscalização constatou que parte da movimentação financeira encontrava-se registrada na contabilidade em contrapartida da conta caixa. Entretanto, tal contrapartida não correspondia aos históricos registrados nos extratos bancários, conforme se verifica no seguinte excerto do termo de verificação fiscal elaborado pelo Dr. Milton Marcos Klein. Conheço essa figura. As análises iniciais empreendidas à luz dos livros e documentos fiscais coligidos do contribuinte revelaram aparentes descompassos entre registros efetuados e os fatos vislumbrados a partir dos assentos analisados. Em operações de créditos, depósitos bancários, por exemplo, evidenciados em extratos de contas correntes, observou-se que o registro do fato na escrita comercial, via de regra, não se conforma com o fato indicado no extrato, notadamente quando a operação efetivamente não se originava na conta caixa. Fatos dessa natureza foram contabilizados a crédito da conta caixa, a despeito de os assentos indicarem não ser essa a derradeira origem dos recursos. Com circunstância idêntica, também se observou nas operações que ensejaram a saída de recursos de contas bancárias, onde sistematicamente o registro contábil processado não se conforma com o fato indicado no extrato, ou seja, movimentações bancárias efetivamente não destinadas a suprir o caixa, a exemplo de transferências entre contas bancárias ou saídas, saques processados por intermédio de cheques liquidados via sistema de compensação, foram lançados a débito do caixa e, via de regra, sem registro correspondente de saída a crédito da aludida conta contábil. Caixa-banco, banco-caixa. Muito bem. Assim, ao cabo das análises empreendidas, restou configurada a prática que consiste em simular na escrita comercial fatos inerentes à movimentação financeira. Valeu-se da sistemática manjada de escriturar créditos, depósitos bancários e também saídas de recursos das contas correntes em contrapartida da conta caixa, não refletindo fidedignamente as movimentações, na essência, de natureza extra-caixa. É consabido que essa sistemática é adotada, via de regra, para dissimular fatos e operações onde os lançamentos a débito de caixa e a crédito de banco, além de dissimular o evento de saída, prestam-se para encobrir recursos de origem não comprovada, que aportam em contas mantidas em instituições financeiras e que, por sua vez, são dissimulados por lançamentos a crédito da conta caixa e a débito da conta bancária. Então, diante da constatação da prática acima, a fiscalização procedeu à apuração dos créditos conforme o artigo 42 da 9430. Trago mais um trecho do TVF. A partir das informações prestadas pelo contribuinte no curso da ação fiscal, a autoridade administrativa considerou que a contribuinte logrou comprovar a origem, de parte dos lançamentos bancários questionados. No TVF, a fiscalização relacionou tanto os lançamentos comprovados quanto os não comprovados. Quanto à segunda situação fática, ou seja, a manutenção de contas bancárias à margem da contabilidade, a fiscalização intimou a contribuinte a comprovar a origem dos recursos. Então, está aí, nas palavras da fiscalização, neste cenário, o contribuinte não logrou comprovar todos os demais créditos e depósitos consignados nas contas bancárias mantidas à margem da escrita. Novamente, a autoridade fiscal relacionou os lançamentos bancários cujas origens foram devidamente comprovadas e aqueles que careciam de comprovação, e desta forma configuravam hipótese de omissão de receita.
Quanto à qualificação da multa, registrou a autoridade fiscal. Os fatos levantados no procedimento conduzem para a conclusão indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte, onde, mediante prática reiterada e sistematizada, deixou de oferecer à tributação receitas da sua atividade econômica ao longo de diversos períodos de apuração, circunstâncias que não deixam dúvida quanto à voluntariedade da conduta. Bom, a contribuinte, então, se surgiu, apresentou a impugnação, né? Eu reproduzo aqui o relatório da DRJ, mais à frente eu vou apreciar as alegações da contribuinte. A impugnação foi julgada improcedente, está aí o acórdão da DRJ de Salvador. Muito bem. Então, resignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário e apresentou as seguintes alegações. Preliminar, vício de competência. Aduziu a recorrente que a DRJ de Salvador seria incompetente para apreciar a impugnação, tendo em vista a localização da contribuinte no estado de Santa Catarina. Competente seria a Delegacia de Julgamento de Florianópolis. Desta forma, estaria configurada a hipótese de nulidade da decisão de piso. No afastamento da multa de ofício, a recorrente alegou que a fiscalização não teria dado ciência do mandado de procedimento complementar ao final do prazo para o procedimento fiscal, estipulado no mandado de procedimento original. Ademais, teria recuperado a espontaneidade durante o procedimento fiscal nos termos da súmula CAF 75, em razão de ter passado mais de 60 dias. Oi, Celeste, tudo bem? Opa! Oi? Não fui eu. Muito bem. Em razão de terem passado mais de 60 dias em que a fiscalização teria permanecido inerte. Dos fundamentos jurídicos, a contribuinte alegou inicialmente que a utilização de dados bancários seria ato arbitrário, que a mera movimentação bancária, aí abro aspas, sem análise de outros elementos como estoque, livro de entradas, saídas, mercadorias, etc., não pode corroborar a existência de receita operacional não tributável. Fecha aspas. Ademais, o cancelamento dos autos de infração deveria obedecer ao artigo 9º, inciso 7 do Decreto-Lei 2.471 de 1988. Da inaplicabilidade da multa qualificada. Argumentou a contribuinte que a fiscalização não teria trazido dados precisos para comprovar a conduta dolosa e fundamentar a aplicação da multa exasperada. A contribuinte também teria atendido a todas as intimações e as apurações teriam sido fundadas nos elementos probatórios fornecidos pela fiscalizada, de forma que a qualificação da multa seria imprópria. Ademais, os indícios de omissão de receita não seriam suficientes para a qualificação da multa, conforme súmula CAF número 14. Então, pediu a reforma da decisão. Aí também pediu entrega de memoriais, sustentação oral e citação do advogado. Muito bem. Passando ao voto. Então, conforme relatado, trata presente do lançamento de ofício, imposto de renda e reflexos, a partir daquelas duas situações fáticas que eu havia mencionado. Foi com base no artigo 42 do 430, está aí transcrito. Muito bem. Vício de competência. Aqui eu fiz toda a recuperação da legislação da época, mas, para sintetizar, já naquela época, a competência entre as DRJs era estabelecida em razão da matéria, e não com cunho territorial, geográfico. Então, a DRJ de Salvador era competente para apreciar a impugnação relativa a imposto de renda da pessoa jurídica e reflexos. Então, eu estou afastando essa preliminar. No afastamento da multa de ofício. Neste tópico, a contribuinte inicialmente aduziu que não foi observado o prazo limite para a realização do procedimento fiscal, conforme o MPF número tal, uma vez que foram expedidos documentos de ampliação de prazo sem a intimação do contribuinte. Aqui já há uma posição solidificada
do CARF, no sentido de que qualquer vício no MPF não provoca a nulidade do auto de infração. Mas, além disso, contando os prazos aqui, vê-se que a fiscalização foi encerrada antes do prazo dos 120 dias demarcado pelo MPF. Né? Então, eu também estou afastando essa matéria. Né? Quanto à alegação, aí já no final da folha 13, né? Outra alegação da contribuinte é que a fiscalização teria ficado inerte por mais de 60 dias, e dessa forma teria recuperado a espontaneidade nos termos da súmula CARF 75, está aí reproduzido. Né? Compulsando os autos, vejo que a autoridade fiscal concedeu em 27 de janeiro de 2011 dilatação de prazo para o atendimento do termo de intimação fiscal número 1. Este ato configura a hipótese de prorrogação do procedimento fiscal para fins de afastamento da espontaneidade, conforme dicção do artigo 7º do decreto 70.235, está lá o parágrafo 2º, né, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º. Os atos referidos nos incisos 1 e 2 valerão pelo prazo de 60 dias, está lá, prorrogáveis sucessivamente por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos, na medida em que, por escrito, mesmo que de maneira informal, foi concedido o prazo, não houve essa reaquisição de espontaneidade. Né? Também vale destacar que a reaquisição de espontaneidade não teria como consequência a nulidade do auto de infração. Né? Quer dizer, só se ele tivesse recolhido ou declarado alguma coisa no meio do caminho e tivesse readquirido a espontaneidade, é que isso teria algum efeito. Muito bem, então estou afastando aqui também essa matéria. Dos fundamentos jurídicos. A primeira matéria sustentada pelo contribuinte neste tópico foi a constitucionalidade da quebra de sigilo que teria motivado a expedição do mandado de procedimento fiscal. O uso da informação, aqui não é o acesso à informação bancária, é o uso da informação da CPMF para fiscalizar imposto de renda. Né? Muito bem. Então, tem que a tese da contribuinte não deve prosperar. Vale salientar que as autoridades julgadoras têm competência para se manifestar acerca da constitucionalidade não tem competência, né, para se manifestar acerca da constitucionalidade de normas legais, como súmula CARF número 2. Quanto à possibilidade de utilização das informações advindas da DCPMF para a fiscalização de outros tributos, a previsão legal expressa no artigo 5º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 105, né, de 2006, verbes. Né? Recebidas as informações que tratam este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalizações ou auditoria para adequada apuração dos fatos. No mesmo sentido, a disposição do artigo 11 da Lei 9.311 de 96, que trata especificamente da CPMF. Né? Lá, o artigo 11, parágrafo 3º, diz: a Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada a sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para o lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente. Né? Então, encontra amparo legal a abertura do procedimento fiscal nos casos em que fique evidenciado indício de ilícito tributário. Né? Muito bem. Ainda no tópico dos fundamentos jurídicos, a contribuinte insurgiu-se contra a utilização dos créditos bancários para a demonstração da ocorrência dos fatos jurídicos e apuração dos montantes devidos. Né? Aqui eu vou poupá-los, que é uma matéria já muito conhecida da turma, né? Evidente, a fiscalização apurou conforme o lucro presumido, intimou, não houve a comprovação da origem dos recursos e foi apurado conforme a lei. Né? Então, eu vou passar esta parte. Inaplicabilidade da multa qualificada.
Neste ponto, a recorrente trouxe duas argumentações, a saber, a fiscalização não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de comprovar o dolo e, desta forma, fundamentar a exasperação da multa. E dois, o atendimento das intimações e a apresentação de extratos bancários e outros elementos de prova afastariam a hipótese de qualificação da multa. Penso que não tem razão a contribuinte. Sobre a questão do dolo, tem que o relato da fiscalização, assim como os elementos de prova coletados, são bastante contundentes. Vale lembrar que a fiscalização vai novamente às situações fáticas, né? Então, aqui eu descrevo novamente o Caixa Banco, Banco Caixa, que eu já coloquei para os senhores, né? Então, é cristalino que ao proceder dessa forma, a contribuinte fraudou os livros contábeis por meio de lançamentos contábeis frequentes e em valores relevantes. Não há como se aventar a hipótese de erro escusado. Da mesma forma, manutenção sistemática de contas bancárias com relevante movimentação financeira, à margem da contabilidade, durante todo o período fiscalizado, configura a conduta dolosa, que dá aso à qualificação da multa de ofício. Está aí o artigo 44 da 9430. Dada a conduta dolosa da contribuinte acima descrita e sobejamente comprovada pela fiscalização, tem-se no caso concreto a configuração do evidente intuito de fraude, conforme disposto na parte final da súmula CAR 14. Está aí transcrita também. Por fim, pende mencionar que o fato da contribuinte ter apresentado os extratos bancários e outros elementos da escrita contábil e fiscal não tem o condão de afastar a aplicação da qualificação da multa. A obstrução da fiscalização por meio de recusa injustificada de apresentação de esclarecimentos e outros elementos da autoridade fiscal é a hipótese de agravamento da multa de ofício, e não de qualificação. O agravamento da multa de ofício está previsto no parágrafo 2º do artigo 44 da 9430. Desta forma, voto nesse tópico por negar provimento. E quanto à apresentação de memoriais, sustentação oral e direcionamento também, eu estou afastando. Né? Então, em conclusão, presidente, eu voto por indeferir o pedido de intimação da advogada, afastar as arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, senhores? Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Ficou mudo o microfone, presidente. A cachorrada aqui que resolveu latir agora, chegou gente aqui. Doutor Daniel votou. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Se ela queria que a RJ Florianópolis analisasse isso em 2014, acho que não ia ter um destino muito diferente, não. Eu acredito que não ia ter destino diferente nenhum. Enfim. Né, doutor Camerano? Com certeza. Doutor Itamar. Bom, relator. Doutora Letícia. O relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos em deferir o pedido de intimação da advogada, afastar as arguições de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano, item 111, Honey, indústria e comércio de glitter. Pois não. Bom, aqui é um processo de exclusão de simples. Permaneceu, parece que um débito aqui em aberto. Então, rapidamente aqui, vamos comentar o relatório e voto da decisão de piso da 6ª turma da RJ Porto Alegre. Essa empresa ela foi excluída do Simples Nacional, né, por meio do ADE, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal. Então, tem aqui os débitos que estão anexos ao ADE. Débitos em cobrança da Secretaria da Receita Federal, que são débitos do Simples Nacional, e débitos previdenciários. Na manifestação de inconformidade, ela foi cientificada do ADE em 13 de setembro de 2018,
apresentou sua impugnação, né? E, em síntese, que após a adesão ao refis do Simples Nacional, notou que os débitos período de apuração, dezembro de 2017 a abril de 2018, não haviam sido incluídos no respectivo PERT-SM, Simples Nacional, né? Por vedação da regulamentação aplicável. Nós vamos ver lá na frente que foi permitido um PERT para empresas do Simples, mesmo aquelas que tivessem sido excluídas, se elas observassem certos requisitos, elas poderiam, inclusive, voltar para o Simples, mesmo excluídas. Então, por isso que ele menciona aqui esse PERT Simples Nacional. Bom, em relação aos débitos previdenciários, ele alega que aderiu ao parcelamento em 2 de outubro de 2018. Ao final, solicitou o cancelamento do ADR, né? E requeriu que seja aberto o parcelamento dos débitos de dezembro de 2017 a abril de 2018, para que possa pagar de forma parcelada e de forma igualitária com as demais empresas que estão tendo essa possibilidade. Muito bem. Então, o voto à decisão de PIS, ela transcreve aqui os atos legais pertinentes, né? Muito bem. Então, diz, olha, você tem um prazo de 30 dias para regularizar suas pendências, suas eventuais pendências, né? Contados da ciência da exclusão do ADR, né? Então, ele transcreve aqui os artigos legais. Então, ele diz que após esse prazo estabelecido, permaneceram pendentes de regularização os débitos do Simples Nacional. Período de apuração de dezembro de 2017 a abril de 2018, conforme consulta anexada à folha 31. Né? Então, ainda nós vimos aqui que na manifestação ela quis que fosse disponibilizado um parcelamento para que pudesse parcelar os débitos do Simples Nacional motivadores da exclusão. Então, que ocorre o parcelamento, quando disponibilizado, deve ser efetuado no prazo e na forma estabelecida pela legislação que rege a matéria. Este órgão julgador não seria competente para conhecer e decidir acerca deste assunto, né? Aí cita lá o dispositivo do regimento interno da Secretaria. Cabe observar que o presente processo administrativo fiscal não tem por objeto a cobrança dos débitos motivadores da exclusão, mas tão somente verificar se o contribuinte procedeu à regularização de tais débitos no prazo legal de 30 dias contado da ciência da exclusão. Como a totalidade dos débitos motivadores da exclusão não foi regularizada no prazo de 30 dias contado da ciência do ADR, deve ser mantido o ADR. Muito bem. Então, consideraram improcedente a manifestação. No recurso voluntário, antes de ser certificada, a interessada apresentou o seu recurso voluntário, considerado tempestivo, conforme de despacho de folhas 59. Tá? Por quê? Porque esse despacho aqui, ele apresentou o recurso antes de ser comunicado da decisão, entendeu? Não sei como, mas por isso que eu botei esse despacho aqui. Mas, enfim, está tempestivo. Eis as alegações da interessada em seu recurso, onde, primeiramente, relata as dificuldades financeiras que atravessa, de seus clientes que atrasam pagamentos, fornecedores, etc., para depois se dirigir ao tema central. Então, ele diz o seguinte: com a promulgação da Lei Complementar 162, de abril de 2018, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, que é o PERT, que a recorrente aderiu em 2 de julho de 2018. Documento 5. Desistiu do parcelamento anterior na intenção de regularizar todas as pendências existentes até aquele momento em um único parcelamento. Ele tinha os parcelamentos anteriores, juntou tudo e jogou no pé. Após a adesão do refis do Simples Nacional, ele chama de refis do Simples Nacional, notou-se que os débitos do período de apuração, de dezembro de 2017 a abril de 2018, não foram incluídos no respectivo PERT, por vedação na regulamentação aplicável ao assunto, que não nos for alertado pela nossa antiga contabilidade. Dessa forma, em 2 de outubro de 2018, tentou solicitar um novo parcelamento administrativo dos referidos débitos, então não contemplados no PERT.
tamanha surpresa tomou a recorrente, sendo surpreendida com a negativa automática de adesão pelo sistema, pela impossibilidade de parcelamento, né? Sendo direcionado para que fosse pago à vista o débito existente. Note que a recorrente fez um novo parcelamento do seu débito. O acordo da turma julgadora não procedeu com uma nova pesquisa, se baseando em uma pesquisa antiga, né? Então, ele está dizendo aqui que os documentos de arrecadação do Simples Nacional englobariam aqueles meses de dezembro a novembro de 2018, estando em dia com as suas obrigações. Então, este é o relatório. Bom, prestígio requisito de admissibilidade do recurso apresentado dentro de 5 anos. Bem, após a regularização dos débitos que constavam no ADE, constatou-se que nem todos os débitos foram efetivamente parcelados, conforme pode-se constatar em consulta realizada em 13 de fevereiro de 2019, no CIVEX, folhas 27 a 31. Então, tem aqui a consulta, né? Então, a consulta foi feita lá, então, tem esses débitos aqui que ficaram em aberto, débitos do Simples Nacional de dezembro de 2017 a abril de 2018. Bom, estes débitos não puderam ser incluídos no programa de regularização tributária, instituída pela Lei Complementar 162 de 2018, por força da seguinte limitação dada pela lei. A lei que concedeu esse parcelamento especial, PERT, ela tem lá umas limitações, tem umas restrições. Então, aqui no artigo 1º, que instituiu o Programa Especial de Regularização, PERT do Simples Nacional, né? Diz o seguinte aqui no seu parágrafo 2º: poderão ser parcelados na forma do caput deste artigo os débitos vencidos até a competência do mês de novembro de 2017 e apurados na forma do Simples Nacional. No recurso voluntário, a recorrente esclareceu que tentou efetuar, ainda em 2018, um novo parcelamento, mas não conseguiu, conforme o documento 6 que ela traz aqui, ó. Então, tem essa tela aqui. O contribuinte já atingiu o máximo de parcelamento permitido. Em prosseguimento, ela conseguiu um novo parcelamento, onde incluiu os débitos remanescentes do ADE, que era de dezembro de 2017 até abril de 2018, né? Junto com demais débitos, conforme o documento 3 acostado ao recurso. Então, ela fez lá o parcelamento dela. Onde observa aqui que está os valores ali que estavam remanescentes no ADR. Muito bem. Veja que este novo parcelamento contempla, de fato, os débitos do Simples Nacional em questão, que aqueles que estavam lá no ADR. Entretanto, tal parcelamento, então não permitido para 2018, só foi concedido em janeiro de 2019, após o prazo, portanto, para a regularização que se encerrou no término da vigência do prazo de manifestação dirigida contra o ADE, que se deu em outubro de 2018. Em que pese o zelo da recorrente, o fato é que os débitos remanescentes e apontados no ADE, relativos aos débitos Simples Nacional de período dezembro de 2017 a abril de 2018, encontravam-se em aberto ao término do referido prazo da contestação do ADR. Então, senhor presidente, eu só me desculpe, mas eu não coloquei aqui a conclusão. O voto é para negar provimento ao recurso voluntário, viu, senhor presidente? Depois esqueci de colocar aqui na conclusão. Então, esse é o voto. Tranquilamente. Alguma dúvida? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano, item 112, marque confecções. Sim, senhor, estou abrindo aqui.
Esse aqui também é uma exclusão do Simples Nacional, também questão de débitos em aberto. Me parece que foi a mesma DRJ, Porto Alegre. Eu vou resumir aqui o relatório e voto da decisão recorrida. Então, a empresa foi excluída do Simples Nacional por meio de um ADE, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda, exigibilidade não suspensa. Então, relacionou aqui os débitos no ADE. Débito em cobrança da Receita Federal, débito do Simples Nacional, débitos fazendários, débitos previdenciários, depois débitos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, débitos fazendários, né? Muito bem. Aí, em seguida, coloco os dispositivos legais. Cientificado do ADE, apresentou tempestivamente sua contestação à exclusão do Simples Nacional, alegando o seguinte: razões apresentadas. Débito Simples Nacional, parcelamento efetivado com pagamento da primeira parcela em 11 de outubro de 2017. Débitos fazendários, solicitado parcelamento. Débitos previdenciários, divergências, parcelamento efetivado com pagamento da primeira parcela em 16 de outubro de 2017. E com relação aos débitos inscritos na PGFN, inscrição final 2806, diz que encontra subjúdice, execução fiscal, processo número tal, na primeira vara da execução fiscal de São Paulo, com defesa do contribuinte. Né? Muito bem. Informa ter anexado guias de pagamento dos parcelamentos citados, cópia da execução fiscal e da exceção de pré-executividade. É o relatório. Então, segundo o voto aqui da decisão recorrida, a empresa foi excluída em razão de possuir esses débitos. Né? Ela cita aqui os dispositivos legais, né? Cita aqui o prazo, que tem que regularizar no prazo de 30 dias contado da ciência do ADE, e ela diz aqui no seu final aqui o seguinte: como o contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão em 14 de setembro de 2017, para permanecer no regime simplificado, deveria ter regularizado os débitos motivadores da exclusão até 16 de outubro de 2017. Conforme consulta anexada à folha 32, verifica-se que, após o prazo estabelecido, permaneceram pendentes de regularização os seguintes débitos. Então, daqueles débitos lá relacionados no ADE, ficaram pendentes esse aqui, ó, ficou pendente esse aqui, ó, essa GFIP, multa de atraso de R$5.000. Que é o débito que está lá no ADE. Então, esse aqui é o débito remanescente, R$5.000 a título de GFIP, multa atraso. Muito bem. E também débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. Final 2806, valor consolidado 773. 435. Que é a mesma aqui é o mesmo débito aqui do ADE, escrito na PGFN, né? Exatamente. Muito bem. Em relação ao débito fazendário relativo à multa por atraso, na GFIP, saldo devedor original de R$5.000, o contribuinte alega ter solicitado parcelamento. No entanto, não foi juntados aos autos o comprovante do parcelamento alegado. E a consulta de folha 33, juntada em 27 de novembro de 2018, demonstra que o débito permanecia na situação devedor. Quanto ao débito em cobrança na PGFN, o contribuinte informa que o mesmo encontrava subjúdice na primeira vara de execução fiscal de São Paulo e tal, mostra que a dívida encontrava-se pendente de regularização no prazo estabelecido dos atos de exclusão, tendo sido parcelada em 4 de julho de 2018. Aqui, informação da decisão recorrida. Portanto, como a totalidade dos débitos motivadores do ato de exclusão não foram regularizados no prazo de 30 dias, contado assim do ato de exclusão, deve ser mantido o ADE. Muito bem. No recurso voluntário, o interessado apresentou as seguintes alegações. Então, ele diz aqui que os débitos Simples Nacionais, de Simples Nacional foram parcelados, bem como os previdenciários, que aderiu ao PERT, né? Solicitou parcelamento em 18 de junho de 2018,
tendo sido valor parcelado em 4 de julho, né? E quem conta-se em dia. No mérito, reitera que os débitos estão todos parcelados, né? Segundo o PERT da Lei Complementar 162 de 2018. Muito bem. Então, ele reitera que já teria feito todo o parcelamento dos débitos acusados no ADE. Muito bem. A empresa recorrente aderiu ao PERT, aqui no final do recurso voluntário, instituído pela Lei Complementar 162 de 2018. Entretanto, não pôde solicitar seu retorno, conforme Lei Complementar 168 de 2019, devido a encontrar-se o presente processo em andamento. Porque aqui no parágrafo anterior do recurso voluntário, diz assim, que a Lei Complementar possibilitou às empresas excluídas do Simples Nacional o retorno ao regime especial aos optantes excluídos em 1º de janeiro de 2018 e que tenham aderido ao PERT. Então, se por acaso uma empresa tivesse sido excluída e ela aderisse ao PERT, ela poderia retornar em 2018 mesmo, a partir de 1º de janeiro. Muito bem. Olha o relatório essencial. Preencher os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado, dele se conhece. Bem, após a contestação inicial feita pela interessada ao ADE, a unidade de origem esclareceu o seguinte, posição inclusive destacada pela decisão de piso. Compulsando a documentação juntada pela interessada, bem como pesquisa os sistemas informatizados da Receita Federal, como o CIVEX, CIEF, PRGFN, não se constata erro de fato na emissão do ADE, que excluiu o interessado Simples Nacional com efeito a partir de 1º de janeiro de 2018, pois encontrava-se ainda pendente a multa por atraso na GFIP e o débito do Simples Inscrição na Procuradoria. A hipótese legal para a permanência no Simples Nacional é de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos, né, até 30 dias da ciência da comunicação. Não se constatando hipótese de revisão de ofício, então ficou mantido o ADE pela unidade de origem. Então, uma comunicada que a unidade de origem fez. De se ver, então, a situação dos débitos apontados, a posição da DRJ e as alegações trazidas no recurso. Com relação ao débito fazendário, multa GFIP, R$ 5.000, conforme o voto condutor da DRJ, o referido débito encontrava-se em aberto, quando da consulta realizada em 27 de novembro de 2018, situação devedor. Em seu recurso voluntário, o recorrente alegou que tinha aderido ao PERT, né? Muito bem. De fato, por meio de outra lei complementar, a Lei 168, de 12 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial de 13 de junho de 2019, permitiu às empresas do Simples Nacional que fizeram adesão ao referido programa de parcelamento, eu botei aqui entre aspas, poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 dias contado da publicação desta lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, desde que não incorram em 1º de janeiro de 2018 nas vedações previstas na Lei Complementar 123 de 2018. Bom, com relação a este possível retorno ao Simples Nacional, se manifestou a recorrente, que ela aderiu ao PERT, né? Entretanto, não pôde solicitar seu retorno, conforme a Lei Complementar 168 de 2019 permitia, né? Porque o processo estaria em andamento, né? No caso em tela, que continua em exame, apesar das disposições contidas na Lei Complementar 123, o que importa é a situação tributária atual e que, como provado, encontra-se regularizada mediante a modalidade de parcelamento, não havendo, portanto, obstáculos à sua permanência no Simples Nacional. Bom, de se estranhar esta alegação de recusa do sistema em permitir seu reingresso no Simples Nacional. Entretanto, não se pode confirmar a sua alegação, uma vez que a recorrente não prova tal negativa de sua entrada retroativa no Simples Nacional, porque ela diz que não conseguiu entrar. Posso presumir, pelos documentos acostados ao recurso voluntário, que seja porque a recorrente não efetuou o pagamento e parcelamento de todos os débitos apontados no ADE, permanecendo em aberto justamente
o débito ora em debate, que é a multa GFIP. Débitos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quanto aos débitos perante a Procuradoria, segundo a recorrente, também teriam sido objeto do referido parcelamento, como ela já citou lá no seu recurso, teria parcelado lá também no PERT. Quanto a esse débito em cobrança da PGFN, nós vimos lá no voto condutor da DRJ que esse débito foi parcelado em 4 de julho de 2018, né? Acostado ao recurso voluntário, consta documento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesse sentido, ou seja, reconhecendo esse parcelamento. O parcelamento concedido na data de 4 de julho de 2018 não seria óbice, em tese, ao reingresso ao Simples Nacional nos termos da Lei Complementar 168 de 2019, uma vez que a Lei Complementar 162 de 2018, publicada em 9 de junho de 2018, assim dispõe. Então, foi a lei que instituiu o PERT, né? Os interessados poderão aderir ao PERT em até 90 dias após a entrada em vigor desta lei complementar, ficando suspensos os efeitos das notificações, atos declaratórios executivos efetuados até o término deste prazo. Então, poderia optar pelo PERT em 90 dias após a entrada em vigor da lei complementar, né? Bom, assim, ante o exposto, parece que ficou faltando a regularização de um único débito, então apontado no ADR, porque esse da Procuradoria, ele parcelou dentro desses 90 dias aí. Assim, ante o exposto, parece que ficou faltando a regularização de um único débito, então apontado no ADR, o da multa atraso na GFIP. Até porque, no recurso voluntário, a recorrente menciona a natureza e período de apuração dos débitos objeto de parcelamento, sem fazer referência ao débito da multa atraso por GFIP, período de apuração 0101 de 2012. Eis o relato da recorrente. Então, eu reproduzo aqui o relato dela que ela fez, os períodos de apuração dos débitos do Simples Nacional, né, que ela teria parcelado. Pode-se perceber que, no discurso dela aqui, no recurso voluntário, não há menção nenhuma a essa multa e aquele período de apuração. Então, senhor presidente, me parece que, apesar de todo o zelo dela em tentar fazer esse parcelamento, fazer os pagamentos, ela me parece que esqueceu, assim eu entendo, de não incluir esse débito aí, R$5.000 da multa por atraso, você vê que foi considerado lá no ADE, junto com aqueles demais débitos que foram devidamente regularizados, tá? Com a introdução do PERT. Então, senhor presidente, eu não tenho evidência nenhuma de que essa multa GFIP tenha sido paga ou parcelada, enfim, dentro dos períodos legais concedidos aqui pela lei complementar. Então, eu estou negando o provimento a recurso por esse motivo. Esse é o voto, senhor presidente. Ok. Alguma dúvida? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Doutora Luciana. Relator. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Finalmente, doutor Carlos André, o item 113 da pauta, recorrente CARFEP S.A., administradora e participadora. Presidente, aqui é um PER protocolado em outubro de 2001 com crédito de imposto de renda retido na fonte sobre dividendos recebidos nos anos calendários 1995 e 1996. Meu Deus. Conforme demonstrativo abaixo. É muito antigo. Não, tá inclusive em outra moeda lá, né? Nem me lembro se era cruzeiro real, enfim. Não me pergunto, o Cameron deve saber, eu não sei. Mas eu tinha certeza que eu estava esperando alguém falar isso, me surpreendi que foi o senhor. Eu fiquei quietinho aqui, Cameron. Viu? O senhor... Cameron,
Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. O Carlos André fez de propósito, presidente. Ele deixou a bola quicando assim para alguém chegar e... E ele sabe que eu sou canhoto, ele levantou para canhota ainda. Tinha necessidade de falar um negócio desse, Camarão? Não tinha. Não tinha, exato. Por que você vai falar que está em outra moeda? Não tem necessidade. Muito bem. O pé foi objeto de despacho decisório, por meio do qual a autoridade indeferiu o crédito. Né? A razão, em essência, foi a norma de decadência. Tinha passado mais de 5 anos. Né? Daí, então, o trecho do despacho decisório. É oportuno mencionar, no entanto, que a autoridade administrativa, antes de decidir pelo indeferimento do pleito em razão da decadência, chegou a confirmar a retenção na fonte dos dois valores, né, de 181.742 e 55.022. Aí está aí o trecho do despacho decisório que menciona. A contribuinte insurgiu-se contra o despacho decisório por meio de manifestação de inconformidade, na qual defendeu que o prazo decadencial para apresentação do pé seria de 10 anos. Né? Foi julgada improcedente a manifestação, está aí o acordo, e novamente a razão foi o prazo decadencial de 5 anos. Né? Então, resignada, ela apresenta o recurso voluntário, alegando que seriam 10 anos. Muito bem. Em relação à decadência, isso é matéria definida pela súmula CARF 91, foi apresentado o pé foi apresentado em 2001, aplica-se o prazo decadencial de 10 anos. Muito bem. Então, nesse ponto eu estou acolhendo. Certeza e liquidez do crédito pleiteado. O deferimento do crédito pleiteado, por meio de pedido de restituição, requer exame de liquidez e certeza, conforme o artigo 170 do CTN, que está aí transcrito. A competência para realizar o exame inaugural de liquidez e certeza é da autoridade fiscal da Receita Federal. Neste contexto, vale ressaltar que a RFB manifestou-se nos autos por meio de despacho decisório elaborado manualmente pela autoridade fiscal. Não se trata de despacho emitido eletronicamente. Desta forma, houve o exame, mesmo que perfunctório, do crédito pleiteado. Em consequência do exame do crédito, a RFB chegou a confirmar no despacho decisório vergastado a existência das duas retenções na fonte alegadas pelo contribuinte, embora houvesse discrepância na data da segunda. Aqui é abril de 96 e a contribuinte tinha dito que era 12 de 96. Né? Contudo, é preciso observar que não existe a possibilidade de repetição direta do imposto de renda na fonte, a não ser que se demonstre que esse foi retido indevidamente, que não é o caso dos autos. Segundo a contribuinte, as retenções seriam devidas, mas os montantes teriam sido apenas parcialmente utilizados para a compensação de débitos de imposto de renda retido na fonte sobre dividendos pagos. O saldo remanescente, que é a compensação direta na contabilidade, né? O saldo remanescente comporia o crédito objeto do presente processo. Foi exatamente nesse sentido que a contribuinte apresentou o seguinte demonstrativo. Então, vejam que tem aqui, lá na primeira linha, os 181 mil, né? Depois, lá embaixo, os 55, ele vem aproveitando aqui, né? Fazendo o aproveitamento, então, restando o valor que foi pleiteado. Uma vez que o imposto de renda retido na fonte em questão é a antecipação do IRPJ devido no ajuste, restaria a possibilidade de reconhecimento do crédito na forma de saldo negativo nos anos calendários de 1995 e 96. Né? O reconhecimento do crédito na forma de saldo negativo encontra respaldo em precedente do CARF, aqui um exemplo. No caso vertente, vale salientar que a RFB, no despacho decisório elaborado manualmente pela autoridade fiscal, confirmou as retenções na fonte, também não houve objeção à apuração da utilização parcial, conforme tabela acima reproduzida, e as declarações de rendimentos, por meio das quais a contribuinte declarou apurar prejuízos fiscais e, portanto, não haver IRPJ devido. Desta forma, não vejo óbice em reconhecer os créditos pleiteados pela recorrente na forma de saldo negativo de IRPJ,
apurados nos ajustes anuais conforme tabela abaixo. Né? Lá no calendário está aí 95, 96, os valores de retenção, as parcelas utilizadas e os valores a reconhecer. Né? Conforme a demonstração anterior. Então, eu voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos do saldo negativo de RPJ nos calendários 95 e 96, nos valores de 7.815 e 14 e 54.890 e 30, respectivamente. Né? Eu adianto, presidente, que não fosse um período tão antigo, né, eu teria dado aquela decisão padrão nossa da turma de afastar apenas a decadência e devolver para o exame da delegacia. Né? Agora, em se tratando de algo de quase 30 anos atrás, né, e tendo já a fiscalização lá, inicialmente, feito um exame, mesmo que superficial, né, e se manifestando não por um despacho eletrônico, mas manualmente, né, e não objetando, né, a demonstração e não objetando a apuração de prejuízo fiscal, né, eu estou votando aqui por deferir o crédito. Mas, se a turma entender que não há liquidez e certeza do crédito e achar que é o caso simplesmente de afastar a decadência e devolver para que a unidade de origem faça, inclusive em razão da questão da moeda e tal, resolver fazer isso lá, eu não me oponho. Ok. Alguma dúvida, senhores? Doutor Itamar. Doutor Carlos, por que provimento parcial? Ela não pediu o crédito total? O valor não é 62.605,44? Está sem microfone, doutor. Microfone, Carlos. Carlos. Eu estava concordando com o conselheiro Itamar, é provimento total. Provimento total, né? Parcial aqui, mas é total. É o valor, são os 62 mil que ele está pedindo lá em cima. Porque ele fez isso, né? Ele calculou o valor, trouxe para a moeda para real e demonstrou que ele aproveitou, já tinha aproveitado lá na contabilidade, né? E remanescia um valor, que é esse valor de 62 mil. Né? Ok. Mais alguém? Só esse ponto da decadência, presidente, para deixar claro e a gente manter uma lógica, né, do que a gente vem atuando. Na verdade, aqui eu acho que não é aquele caso que a gente vem afastando e devolvendo, porque efetivamente teve alguma análise do crédito. Certo? Pode não ter tido a profundidade absoluta, só que além dessa análise ele ainda afastou pela decadência. Né? E na época em que ele afastou pela decadência era o posicionamento vigente de fato. Então a gente teve uma análise e teve uma posição que era juridicamente entendida como válida. Então eu acho que a gente ultrapassar isso daqui, voltar aqui, realmente é o adequado mesmo. E não vai fugir da nossa linha do que a gente tem agido nessas outras situações. Perfeito, perfeito. Perfeita colocação. Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer crédito saldo negativo de RPJ
relativos aos anos calendários 95 e 96, nos valores de R$ 7.815,14 e R$ 54.890,30, respectivamente. Apoio, por gentileza, pode interromper a gravação?